Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. O meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Dil, e esse aqui é o meu canal. Aqui neste canal nós falamos de livros, linguagens, educação, crianças, desenvolvimento, tudo que envolve esses assuntos. Então, se você quiser conversar mais sobre isso, se inscreva, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E é isso aí, fique comigo. E hoje eu quero começar este vídeo te fazendo uma pergunta. Você já se perguntou por que alguns livros são clássicos? Por que na escola os alunos costumam, ter que ler alguns livros clássicos? Então você vai encontrar Machado de Assis, Eça de Queiroz, José de Alencar, Lima Barreto, dentre muitos outros. E muitas vezes esses livros são tidos pelos alunos como livros chatos. Na verdade, infelizmente, no Brasil, a taxa de leitura é baixíssima. Então, a maioria dos livros, sejam eles clássicos ou não, são vistos como chatos pela maioria dos adolescentes, dos jovens e até mesmo dos adultos, que, já deveriam ter passado por esse grau de maturidade, mas infelizmente não criam um hábito. Então, ele vai se tornando cada vez mais escasso. Este assunto é muito profundo, a gente poderia falar várias coisas sobre o porquê da maioria das pessoas acharem a leitura chata ou do porquê esses livros muitas vezes são tidos como melhores do que outros livros, se eles de fato são ou não. Eu poderia trazer muito sobre esse conteúdo, mas hoje eu quero me atentar a uma questão. Por que alguns livros são clássicos? Por quê? Será que alguém simplesmente estabeleceu isso? Não, Machado de Assis é clássico, agora todo mundo vai ler. Será? Vamos pensar comigo. Se você colocar no Google livros clássicos, pode ser que apareçam vários artigos e pesquisas de estudiosos da língua e da literatura, trazendo teses e teóricos, afirmando, várias questões que podem ser ditas a respeito dos livros serem clássicos. Mas eu quero resumir aqui em 3 coisas. Os livros clássicos são aqueles que ultrapassam 3 barreiras. Primeiro, a barreira do tempo. Segundo, a barreira geográfica. E terceiro, a barreira social. O que eu quero dizer com essas 3 barreiras? Bom, a primeira, a barreira do tempo, quer dizer que os livros clássicos são aqueles que foram testados pelo tempo. Então não importa se já tem 1 século, 2 séculos que eles estão por aí nas livrarias, nas bibliotecas, eles sempre continuarão sendo lidos, porque o ganho que eles trouxeram para a sociedade foi tão grande, mas tão grande, que sempre vale a pena ler de novo. E não importa o quanto eles sejam estudados, sempre terá algo a mais para estudar. Por que livros best-sellers, por exemplo, nem sempre são clássicos, Na verdade, a maioria dos best-sellers que nós temos hoje provavelmente não se tornarão clássicos. Você pega aí, por exemplo, livros do Nicholas Sparks, do John Green, esses autores que estão em alta, que muitas vezes se tornam filmes depois na Netflix, em outras plataformas famosas. Por que muitas vezes esses livros não se tornam clássicos? Porque eles não ultrapassaram a barreira do tempo. E provavelmente eles não vão ultrapassar porque são histórias genéricas, histórias parecidas, histórias que muitas vezes são feitas para vender. Não quer dizer, assim, que todo mundo tem que achar ruim, todo mundo tem que achar bom, tá bom? Eu mesma já li muitos desses livros. O que eu tô querendo dizer é que essas histórias são feitas mesmo pra mídia, são feitas para o entretenimento, para as pessoas se emocionarem e quererem assistir mais e mais. E muitas vezes elas têm até mesmo aspectos viciantes, características parecidas. Se você pegar livros de romance adolescente, por exemplo, você vai ver as mesmas características em todos eles. Por quê? Porque eles são feitos mesmo de forma genérica, com uma receita que eles já sabem que vai dar certo com aquele público. E o livro clássico, ele não é assim. Ele não segue uma receita, ele não segue características genéricas. Ele é muito único, ele é muito, assim, personalizado, de acordo com o autor, de acordo com a intenção do autor. E ele é escrito de uma forma tão única, tão inteligente, tão autêntica, que ele ultrapassa a barreira do tempo, porque sempre alguém tá lendo e pensando, meu Deus, como que esse autor pensou nisso? Meu Deus, como que ele fez isso com tanta inteligência? Como será que a gente pode descobrir isso aqui? Então você tem, por exemplo, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Todo mundo
que Ledon Casmurro quer depois discutir a pergunta, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E essa é uma pergunta que nunca terá resposta. Machado fez isso de forma intencional como autor, assim, extremamente autêntico que ele era, né? Com toda a genialidade dele. Então é uma pergunta que vai perpassar por anos e você pode ver que tem milhões de teorias sobre ela no mundo todo. O Machado deixou aí essa pergunta para ser respondida, interpretada pelos leitores, para gerar mesmo essa discussão. Será que Bentinho era doido? Será que ele não era? Será que a Capitu é a doida da história? Será que ela não é? Então você pode perceber que os livros clássicos, eles não te dão tudo na mão, de bandeja. Eles querem mesmo te deixar esse esforço, essa dedicação para você pensar neles. Muito diferente, por exemplo, desses livros best-sellers de hoje em dia, alguns livros modernos, que eles te revelam tudo, porque a intenção deles não é te deixar, não é te dar um esforço para você pensar. Pelo contrário, é te entreter para você viciar naquele conteúdo ali e querer mais, entendeu? Então é por isso que a gente só sabe que um livro é clássico depois que ele ultrapassa as barreiras do tempo. Porque ele precisa estar sendo estudado pelas pessoas, mais de uma geração precisa se interessar por ele. Então, os livros clássicos têm esse diferencial, eles ultrapassam o tempo, passam anos e anos e anos e anos e eles continuam acrescentando na vida das pessoas. Eles não somente contam uma história, eles dão um acréscimo, eles dão uma contribuição para o leitor, sabe? Que tá ali interagindo com eles. A segunda barreira é a barreira geográfica. Como eu disse para vocês, o livro clássico ultrapassa tempos e gerações. E por conta disso, ele também ultrapassa a geografia, a região dele. O livro clássico, ele costuma ter a característica de ser universal. Muitas vezes ele vai ser conhecido em todo o mundo ou em muitas partes do mundo. E por que isso? Porque, mais uma vez eu digo, a contribuição dele foi tão grande para aquela sociedade que as pessoas daquela sociedade começam a levar essa literatura para outras partes do mundo, né? Então, um viaja para lá, viaja para cá, faz uma pesquisa sobre ele no Brasil, faz uma pesquisa nos Estados Unidos, faz uma pesquisa em algum país da Europa, em algum país da Oceania. Quando você vai ver, tem vários lugares do mundo conhecendo aquele livro. São poucos os livros que ultrapassam essa barreira, porque são poucos os livros que contribuem de uma forma tão grande com a sociedade que conseguem alcançar culturas diferentes, né? Então a pessoa, em qualquer cultura que ela esteja, ela vai ler aquele livro, ela vai de alguma forma tirar um ensinamento dele, ela vai compreender algo dele, ela vai ficar curiosa, ela vai querer se dedicar, ela vai perceber a genialidade do autor. Então, não importa o lugar que ela estiver, esse livro vai contribuir com a formação dela como ser humano, como profissional. Então, o livro clássico, ele ultrapassa as barreiras geográficas, ele pode ser estudado em qualquer universidade do mundo. Ele pode ser citado em qualquer escola do mundo e você vê pessoas no mundo inteiro olhando para ele e querendo saber mais dele, querendo estudá-lo, querendo compreendê-lo. A terceira barreira que o livro clássico ultrapassa é a barreira social. Por que eu disse isso? Porque o livro clássico contribui tanto com o leitor que muitas vezes faz com que o leitor mude algo nele mesmo ou perceba algo no ambiente no qual ele está. Então, os livros clássicos fazem com que nós tenhamos uma percepção melhor do ambiente, do contexto no qual nós estamos. Uma percepção melhor das pessoas com as quais nós convivemos. Então, ele nos ajuda a nós mesmos quebrarmos essas barreiras. Então, a gente quebra as barreiras nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento. O livro clássico, ele faz com que nós compreendamos as situações, ele nos ajuda a ter esse espírito crítico, ele traz críticas sérias a serem pensadas, entendeu? Então, o livro clássico, ele tem esse poder também de trazer uma filosofia, um ensinamento. Ele ultrapassa essas barreiras sociais porque ele nos faz ver a sociedade de uma forma diferente, de uma forma mais clara. Mais uma vez, por exemplo, eu cito Machado de Assis, que eu sou apaixonada. O Machado trazia, né, nos livros realistas dele, por exemplo, um ser humano que muitas vezes era egoísta, mesquinho, como o Brás Cubas, né, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você via
via ali o próprio defunto narrando a história e como ele fazia isso de uma forma egocêntrica. E o Machado basicamente fazia isso para dizer, olha, o ser humano tem essa podridão aqui, ele tem essa sujeira aqui. E quando você lê, ao mesmo tempo que você compreende a história daquele personagem, você pode se ver naquele personagem ou ver alguém naquele personagem, e isso te faz entender a sociedade de uma forma melhor, faz você se entender de uma forma melhor, e você, assim, se percebe como um sujeito ativo dentro do seu ambiente, porque você passa a identificar as coisas, a mudar as coisas, a transformar o ambiente. Então o livro clássico, ele tem o poder, né, de quebrar essa barreira social, de ultrapassar esses limites, de fazer você entender além as pessoas, os meios, os ambientes. Então isso é muito incrível nos livros clássicos. Gente, os livros clássicos são maravilhosos. Leiam os livros clássicos. É claro, assim, que de início pode ser que você não entenda muito bem, porque a linguagem geralmente é uma linguagem muito formal, mas vale muito a pena. E, inclusive, eu vou trazer aqui como próximo vídeo alguns motivos para você ler os livros clássicos. Então eu já te convido a ficar atento, se inscrever no canal e olhar o próximo vídeo que vai ser sobre esse assunto também. Um beijo pra você, que bom que você esteve até aqui. Me siga nas redes sociais, no Instagram. Vai aparecer em algum lugar aqui da tela, mas também está na descrição deste vídeo. E é isso, um grande beijo pra você. Eu em Memórias Póstumas aqui te dando tchau. Olha aqui o Machado. Tchau, galera. Se inscrevam no canal da Júlia. Eu acho que o Machado jamais falaria dessa forma. Mas tá bom. Tchau, galera. Se inscrevam no canal da Júlia. Oh!